pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre os gêneros textuais. Há diversos autores que escrevem e que tentam conceituar o que é um gênero textual e para que ele serve. Mas existe um consenso de que gênero textual é um conjunto de textos que se agrupa por causa de suas características particulares. Ou seja, um gênero textual é um conjunto de textos que apresenta características, propriedades comuns. E o tema dos gêneros textuais é discutido até hoje, mas ele começou a ser discutido lá na Grécia Antiga. E isso acontecia lá na Grécia Antiga porque desde lá já havia preocupação em tentar categorizar os textos, então criar conjuntos para que eles se agrupassem. Mas de quais textos estamos falando aqui? Nós estamos falando de todos os textos que circulam na nossa sociedade, sejam os textos mais formais, sejam textos mais informais. Qualquer texto que circula na nossa sociedade, nós tentamos categorizar e colocá-lo em um grupo, ou classificá-lo em um gênero textual. Há textos que criamos em situações mais formais e há textos que criamos em situações mais informais. A situação específica da produção daquele texto exige certo tipo de linguagem. Se eu estou em uma situação formal, eu com certeza vou ter que adequar a minha linguagem para eu falar também de maneira formal. E da mesma forma que a gente consegue e pratica essa adequação de formalidade à nossa linguagem, a gente precisa também adequar a cada situação de comunicação um gênero textual. Imagina se eu estivesse em casa e eu quisesse procurar uma receita de bolo de cenoura recheado com brigadeiro. Imagine quão estranho seria se na hora que eu abrisse a receita de bolo, o que estivesse ali fosse um currículo. Não faria sentido nenhum alguém me dizer a formação que teve, os cursos que fez, qual o seu nível de inglês, se eu estou procurando uma receita. Aquilo estaria completamente inadequado, porque aquele texto não foi feito para estar ali. Esse texto está inadequado para a situação de comunicação. Então, os gêneros textuais são conjuntos de textos que têm propriedades similares e uma dessas propriedades é exatamente a função que aquele texto deveria ter na sociedade. As receitas são um conjunto de textos que têm propriedades similares e que uma dessas propriedades é a de ensinar uma pessoa a cozinhar determinado prato ou receita. E na hora de escolher que gênero textual usar, que é uma coisa que geralmente a gente nem pensa muito sobre, né? A gente já vai logo usando, a gente recorre a estruturas discursivas já utilizadas anteriormente, estruturas que já existem. E, gente, existe uma infinidade de gêneros textuais, como no grupo dos advogados, em que eles fazem uma distinção muito clara do que é um habeas corpus, de o que é um embargo declaratório. Para as pessoas que não são advogados, pouco importará saber as características daquele gênero textual. E os principais vestibulares do país só vão cobrar gêneros que com certeza nós usamos na nossa sociedade como um todo, e não esses gêneros específicos. Muito legal de perceber que os gêneros textuais nascem, eles se desenvolvem e eles podem vir a morrer também. Eles são como seres vivos. Há 30 anos não existia o Twitter e, portanto, não existia o tweet. Da mesma maneira, a mensagem de bip parece ter sumido completamente da nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, quem não tem acesso à internet ou quem não conhece o Twitter não sabe o que é um tweet, porque os gêneros textuais, eles circulam em sociedade, mas também em determinados grupos específicos. E a gente entender quais são esses grupos específicos, ou ter essa noção mais abrangente de sociedade, é muito importante até para a gente conseguir interpretar esses textos. A interpretação que eu vou fazer daquele texto também tem muito a ver com qual gênero textual ele é. Eu sei que aquelas palavras foram ditas numa mensagem de WhatsApp, eu sei que ali tem um contexto de intimidade, de coisa mais pessoal, particular, de pessoas que geralmente já têm o contato uma da outra. Agora, se eu sei que aquelas palavras foram ditas em um contexto jornalístico, o texto muda de cenário e eu vou poder interpretar aquilo com outros olhos, como palavras que foram ditas para vir a público, para que toda a sociedade soubesse daquilo. Então, a interpretação de texto está muito ligada com os gêneros textuais também. Saber as propriedades de determinado gênero textual vão me fazer escrever com muito mais propriedade, porque eu vou saber o que é apropriado para estar ali, o que é esperado que esteja ali, ou a forma como eu deveria dizer aquilo.
Se me derem a tarefa de escrever uma placa de trânsito, eu com certeza não vou escrever em forma de versos. E ser uma pessoa competente na hora de usar a língua portuguesa é exatamente saber usar, saber se adequar aos gêneros textuais, saber adequar a sua linguagem a esses gêneros, aos contextos de formalidade, aos contextos de comunicação e por aí vai. Mas, Bruna, você me falou que gênero textual é um conjunto de textos que tem características similares, próximas ali, né? Mas quais são essas características? De acordo com Bakhtin, que é um grande estudioso dessa área, a gente diz que dois textos são de um mesmo gênero textual se eles tiverem a mesma estrutura, o mesmo estilo e o mesmo tema. E o que é cada um desses tópicos? Vamos ver. O tema é o assunto geral de que o texto deve tratar, o conteúdo habitual daquele gênero. Esse tema é o que chamamos de grande assunto daquele gênero. Não é um tema específico, é um assunto mais abrangente que aparece recorrentemente naquele gênero textual. Por exemplo, nas cartas de amor, o assunto, o grande tema é realmente o amor. E nas receitas, as comidas. Já o estilo, ele está ligado à linguagem que é empregada naquele gênero textual. Então, ele diz respeito às escolhas lexicais que a gente faz, ou seja, as escolhas das palavras que a gente vai usar, ao grau de formalidade, então se vai ser mais formal ou menos formal, e a organização sintática do texto, se eu vou colocar tudo na ordem padrão do português ou se eu vou fazer inversões. Cada gênero precisa usar a linguagem compatível ao seu público-alvo. Então, na hora de escrever um gênero textual, nós temos que saber quem é o público-alvo, quem é que vai ler esse texto, para nos adequarmos à linguagem que esse interlocutor vai entender. E aí entra também a variedade linguística, não é mesmo? Se eu quero falar com crianças, eu vou usar estrutura sintática simples, eu vou usar uma informalidade. Se eu quero falar com advogados, eu vou usar maior grau de formalidade, eu vou usar termos que eles usam no cotidiano deles, e assim vai. E por último, a estrutura composicional, ou seja, a estrutura na hora de compor aquele texto, engloba as partes que constituem esse texto. Uma dissertação argumentativa precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. São as três partes constituintes desse gênero textual. Os gêneros podem ser mais rígidos ou menos rígidos. Por exemplo, uma bula de remédio é muito bem estruturada, tem as partes constituintes ali direitinho. Agora, um cartaz de manifesto, não. Num cartaz de manifesto, a gente pode brincar com as palavras, a gente pode fazer desenhos, a gente pode misturar coisas. Na bula de remédio, não. Então, cada gênero textual vai ser mais rígido ou menos rígido. A gente se vê no próximo vídeo, em que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nos gêneros textuais. Tchau, tchau!